Turma, começando então nessa segunda parte, falando aí sobre a parte de segurança do trabalho, nós vamos ver o que são acidentes do trabalho, quais são os riscos que nós temos aí no ambiente de trabalho. E faça uma relação em relação é ótimo. Faça uma relação com o que a gente está vivendo na nossa realidade atual. Desculpa, vamos lá. Vamos lá então. Quando a gente fala de acidente do trabalho, o que significa isso? Vai ser um acidente que vai acontecer no exercício do seu trabalho. Então pode ocorrer uma lesão, algo que pode infelizmente gerar morte, perder ou reduzir alguma capacidade para esse trabalho. Então às vezes, dependendo do ambiente que você trabalha, tem muito barulho. Com o passar do tempo, você vai ter uma redução da sua capacidade de ouvir. Então esse é um dos acidentes de trabalho que nós podemos considerar. Os tipos de acidentes são acidentes que você está no seu horário de serviço, então você está executando ali uma tarefa dentro ou fora da empresa. Então, por exemplo, alguém que faz instalações externas. Caso aconteça alguma coisa, também se enquadra como um acidente de trabalho, porque ele estava ali no horário do serviço dele, fazendo o serviço, fazendo esse trabalho. O segundo tipo de acidente é no trajeto entre a casa e o trabalho para casa. Então se chama acidente de trajeto. E até se for comprovado, né, que todo dia a pessoa fazia esse trajeto para ir, também se enquadra como um acidente de trabalho. E aí tem toda uma legislação referente à questão de, palavra sumiu, indenização. Então tem toda uma questão aí de indenização. Quando a gente fala de doença profissional, é provocada pelo tipo de trabalho. Então, dependendo do tipo de trabalho que você tem, às vezes você tem que trabalhar numa posição que seja desconfortável, mas é o seu trabalho mesmo. Você fica num ambiente que não tem essa circulação de ar, pode causar uma doença do seu tipo de trabalho. E doença do trabalho é pelas condições do trabalho. Então acaba que a profissional e a do trabalho, elas podem ali meio que se encaixando. Então vamos supor que você tem que ficar exposto ao sol, né? Você pode ter aí alguma doença de pele que é causada pela condição do trabalho. Então vamos falar ali de um profissional que trabalha com a parte de civil, né? Um pedreiro, um mestre de obra, um servente. Eles ficam muitas horas expostos ao sol. Eles podem ter alguma doença de pele devido a isso. Mas vamos aqui falar dos 5 riscos que nós temos. Prestem muita atenção que a atividade se refere a isso, tá? Já dando aí, falando um pouquinho sobre a atividade, eu vou passar uma imagem para vocês e eu quero que vocês identifiquem. Então, se quiser até fazer mesmo eu vou colocar no arquivo do Word, se quisessem fazer uma bolinha e identificar quais são os problemas, escrever aí embaixo. Quero que vocês identifiquem pela imagem quais são os riscos que precisariam ali ser evitados, né, nesse ambiente de trabalho. Precisariam que algum profissional ali falasse assim: olha, a gente tem que mudar isso aqui. Mas é isso que vai ser a atividade de vocês, vou explicar um pouquinho melhor para frente. Mas vamos ver aqui quais são esses 5 riscos que nós temos. O primeiro é o nosso risco físico. Eu até coloquei cada um de uma corzinha, porque já explicando. Então, o físico, o mecânico, cada um está de uma corzinha. Quando a gente está no ambiente de trabalho, esses profissionais que a gente viu que são contratados, que é o engenheiro, o técnico de segurança do trabalho, os enfermeiros, eles têm essa responsabilidade de criar o que chama mapa de risco, tá? Não cheguei a colocar aqui porque é uma coisa um pouquinho mais complexa, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas esse mapa de risco, ele se refere a você mapear mesmo, fazer uma planta e, através de simbologias, que são umas bolinhas com cada um tem uma corzinha, mostrar onde se concentra esses riscos. Então, por exemplo, vamos ver aqui risco físico. Esse risco físico nós podemos dizer que são ruídos, temperaturas extremas, se a pessoa está sempre sobre ambiente que tem uma vibração, radiação, frio, calor, pressão anormal, umidade. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente vê nessa imagem, né? Então a gente tem o primeiro profissional ali, que ele está num ambiente que está super alagado, né? Então ele está até ali com o pé de pato. E aí ele está num ambiente que, se ele viver muito tempo nesse ambiente, pode causar algum risco para ele. Nós temos o segundo ali que trabalha no sol escaldante. O terceiro que está trabalhando ali sempre com um monte de barulho na cabeça, igual o quarto também aqui, ó. Quarto que está cheio de barulho.
E aqui, além de ser, não é só barulho, né? Questão de estufa, que é um ambiente muito quente. Nós temos o ruído também. E o outro que trabalha ali, né, numa condição de sem iluminação, sem a parte da iluminação. Então a gente consegue observar que conforme essa imagem, conforme a gente vê aí no textinho, os riscos físicos são riscos que são ambientais, né? Se apresentam de uma forma de energia. Então, se você tem uma energia ali que vai fazer mal, né, para o seu profissional, entra como um risco físico, ok? Nosso segundo risco, ele é um risco químico, que ele é provocado por substâncias químicas que você pode encontrar como líquido, sólido ou gás, qualquer um dos 3 estados físicos aí da matéria. E tá dependendo da profissão que você trabalha, né? Então, por exemplo, se você trabalha com fertilizantes ou você trabalha na parte de agropecuária com agrotóxicos, então você vai estar ali sempre nesse ambiente que você tem essas substâncias químicas. A gente consegue observar na imagem, né? O homenzinho tá até meio tonto de tanto ficar nessa parte desse risco, que tem até uma caveirinha ali, né, para mostrar que o produto é químico. Então, essa é outro risco que se apresenta. Então, se você está sempre perto dessas substâncias químicas que estão ali soltando alguma coisa, né, soltando algum elemento que pode te fazer mal, pode te dar uma reação tóxica ou pode te dar, por exemplo, uma alergia, você entra ali no seu ambiente de trabalho que você tem algum risco químico. O outro risco que nós temos é o biológico. Então, o biológico entra muito com a parte de higiene. A gente falou na nossa primeira parte, né, que segurança do trabalho está muito envolvida com a parte de higiene. Os riscos biológicos, então, são provocados quando a gente tem a presença de bactérias, vírus e fungos. Pode dar alergia, pode dar algum tipo de infecção, que é causada mais por falta de higiene mesmo no ambiente do trabalho, né? Hoje a gente vê aí que a gente está, né, sobre esse risco desse vírus, e se a gente não se cuidar, a gente pode aí sofrer, né, até os profissionais mesmo. Se a gente vê aí profissionais do mercado, né? Até já falando um pouquinho sobre a parte de proteção. Eles têm usado, foi feita uma adaptação, né, de uma parte de acrílico ali para não ter esse contato. Para quê? Para diminuir esses riscos que são provocados por vírus. E pode ser muitas vezes por uma falta de higiene. Então, se você tem uma lixeira que fica no meio do seu trabalho e aí jogam tudo nessa lixeira. Jogam comida, jogam tudo que tem, elas jogam papel junto, joga madeira, joga tudo, né? Então o bichinho vai querer proliferar lá. Então o ideal é ter um ambiente separado aí para você descartar o seu lixo. Riscos ergonômicos é o que a gente está vivendo hoje, né, turma? Então a gente tem aí que são riscos caracterizados por uma falta de adaptação das condições de trabalho a essa necessidade do trabalhador. Então cada um, né, vai ter uma altura, cada um vai ter uma capacidade de aguentar, erguer um determinado peso. Então a gente consegue observar que a ergonomia hoje tem até muitos profissionais, né, que trabalham fazendo adaptações ergonômicas em empresas. É bem interessante essa área. Então, a ergonomia é você dar conforto, segurança e aumento da produtividade. Então, quando a gente tem ali uma cadeira confortável, tá tudo certinho, adaptado, sentado certinho, a gente vai render bem mais do que se a gente tiver igual esse profissional aqui, ó. Então, ele tá num banco super alto, as costas dele tá bem curvadas, tá tudo doendo, para ele digitar aqui essa questão. Ou ele tá levando ali um peso muito maior do que ele aguenta. E, por exemplo, se a gente vê essa bancada aqui, essa bancada, ela é pensada para esse profissional que ele é mais alto, mas para o profissional mais baixinho, ele tem que ficar na ponta do pé para conseguir mexer ali, e depois no final do dia ele vai estar cheio de dores, né? Então a gente vê que a ergonomia, ela é muito pensada também de caso por caso. Por isso que muitas vezes, né, a gente compra uma cadeira, e aquelas cadeiras gamers, né? As cadeiras gamers, que são cadeiras ergonômicas. Elas têm o quê? Toda uma parte de você reclinar de uma forma que você se sinta confortável, questão de altura, de como que vai ficar, onde vai ficar o seu pescoço. Por quê? Porque são cadeiras ergonômicas, né? Que você consegue adaptar de pessoa para pessoa. A gente consegue observar aqui, ó, nessa segunda imagem, então o profissional que fica
o dia todo ali no computador, né? Precisa ficar numa postura correta. Aqui nessa primeira ele não tá com a costa encostada ali no encosto da cadeira. No outro ele tá sentado de uma forma totalmente desconfortável. No outro ele tá muito pra frente tentando ver, né? Então é necessário a gente fazer adaptações, né? Pra gente conseguir, até para no final do dia, a gente mesmo, né, que tá passando aí por essa situação de pandemia, no final do dia, quando a gente sair da frente do computador, né, a gente não estar cheio de dores, né? Então é importante a gente sentar certinho na cadeira, achar um ambiente que tem uma iluminação boa também, que aí a gente já diminui riscos ergonômicos e a parte dos riscos físicos, né, que são essa questão de baixa iluminação. Também tem um ambiente que tem uma temperatura boa. E é isso, turma. E hoje em dia a gente já tem, por exemplo, essa questão da bancada aqui, falando de até uma parte que entra a questão de automação, é bem interessante. Há bancadas, né, que possuem recursos de você abaixar, deixar a altura do profissional que é mais baixinho e depois você consegue levantar para o profissional que é mais alto também conseguir trabalhar. Então tem vários recursos aí hoje em dia quando a gente fala de parte de riscos ergonômicos. Risco mecânico são aqueles que podem comprometer também a saúde dos trabalhadores, quanto a má organização das máquinas, má identificação, má manutenção, instalação elétrica em mau estado, fio exposto, equipamento que não tenha parte conservada, então a parte ali que tá uma parte que é cortante da sua máquina, ficar exposto e alguém pode ir lá colocar a mão. Então é um risco mecânico. A gente consegue observar na primeira imagem aí, foi feito um buraco, o pessoal colocou só umas tábuas e aí o profissional não tinha observado, não tinha identificação nenhuma, o profissional quase caiu dentro do buraco, né? Então é um risco mecânico ali. E nós temos a segunda imagem. Nós temos a parte ali que o profissional ele tá ali com os equipamentos de proteção, tá com capacete, só que a parte da instalação elétrica tá em mau estado e ele levou o profissional a tomar um choque. Então entra nessa parte de riscos mecânicos. Então é como as suas máquinas estão organizadas, se os seus equipamentos estão conservados. Também a questão de onde você guarda seus equipamentos entra como um risco mecânico, né? E também é uma questão de organização, de você ter ali uma parte para você guardar todas essas suas ferramentas. E a falta de manutenção pode ocasionar de você ter ali algum acidente do seu trabalho. Vamos lá então agora sobre a parte de equipamentos de proteção. Novamente vou dar uma pausa no vídeo pra gente ver aí essa última parte, 13 minutinhos. Então vamos ali pra nossa parte número 3.